nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. É por isso, Deus, que agora levantamos a voz à Tua presença. Este cântico que iremos cantar com todos que estão reunidos neste culto, fala que devemos levar ao Senhor todos os cuidados. E fazemos isso neste momento, Senhor, que é poderoso, Senhor, que é extraordinário, o Senhor que é incomparável. Não existe outro Deus além do Senhor. Antes que existisse qualquer coisa, o Senhor já existia. Nos criaste para adorar o Teu nome, somos a obra-prima da criação. E estamos aqui na Tua casa para oferecer um culto ao Senhor. Nesses dias difíceis, nesses dias de inquietação, nós estamos aqui, Senhor, para louvar o Teu nome, oferecer um culto agradável ao Senhor. Eu peço ao Senhor que neste momento, todos os lares que estão conectados com este culto, até irmãos que estão em hospitais fazendo uso de uma rede social, tendo acesso ao culto dessa noite, onde estiver um filho Teu, onde estiver um coração voltado para o Senhor neste culto, peço ao Senhor, abençoa o Teu povo. Sê com a igreja reunida, Senhor. Receba os louvores que iremos oferecer ao Senhor. Eu sei que o Teu Espírito já se apodera de nós neste momento. Sei que o Teu Espírito vai nos ajudar, Deus eterno, na direção deste culto. Teu servo que vai pregar a palavra do Senhor. Os irmãos que irão louvar o Teu nome, todos nós somos vasos nas Tuas mãos, oleiro divino. Por isso nos usa para que tantos e tantos sejam abençoados nesta noite. Pai, aqueles que estão tristes, recebam da Tua parte a alegria, porque na presença do Senhor a alegria é abundante. Os desanimados recebam ânimo. Senhor, aqueles que diante desses dias estão entrando em depressão, que através deste culto sejam tocados e sejam, Senhor, restaurados nas emoções. Pai, todo e qualquer impedimento nós repreendemos agora em nome de Jesus de Nazaré. Que este culto cumpra o objetivo, que é exatamente exaltar ao Senhor, independente das circunstâncias. Com cada família reunida, os casais, se estiver alguém só no lar, dentro de uma casa, todos, independente, sintam a presença do Senhor e reunidos, vamos louvar o Teu nome. Receba o culto que vamos Te oferecer, Senhor. Fica conosco ao que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querido que está acompanhando a transmissão deste culto, meu irmão, minha irmã, nós iremos cantar ao Senhor neste momento 2 hinos da harpa cristã, a começar pelo hino de número 200. Este bondoso amigo que temos, que está conosco nos dias festivos, mas que está conosco também nos dias angustiantes. Cantaremos juntos com o trio Shekinah e Gabriel. Vamos lá. Irmã Cileia também. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz com
consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Se tu estás fraco, e carregado de cuidado e temor, cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno. Jesus, refúgio eterno. Vai com fé teu mal expor. Com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam. Conta-lhes em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Paz terás no coração. Olha do verdadeiro amigo, vamos lá. Cristo é verdadeiro amigo. Cristo prova nos mostrou. Quando pra levar consigo ocupado encarnou. Olha o que Cristo fez. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo e vida e no futuro nele podemos alcançar. Aleluia. Este Cristo está conosco. Sinta a presença do Senhor Jesus em tua casa e glorifica o nome do Senhor. Iremos cantar ainda o hino da harpa cristã 467, sobre as ondas do mar. Vamos cantar com muita alegria. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele, com Cristo, seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Vamos cantar com alegria, igreja. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terás, pois não muda e não falhará. Olha aí que maravilha! Solta o carro
que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trio Shekinah, quando pedes, mais fé, Ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder, o teu ego tirar, o que acontecerá sobre as ondas poderás andar. Oh, um grande coral se forma para cantar. Solta o carro, Rabachura Kamandaraia. Aleluia. E navega com fé em Jesus. Oh, aleluia. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. O presbítero Isaac brasileiro estará fazendo a leitura bíblica. Faço menção do presbítero Walter dos Anjos, fez uma cirurgia nesta tarde, está aguardando recuperação. Conversamos com a irmã Noeli hoje à tarde e será também alvo das nossas orações, irmão Isaac, tantos quantos acompanham a transmissão. Eu quero dizer aos irmãos, todos os nomes que são mencionados pedindo oração, nós estamos orando, pode estar certo disso. Nós recolhemos nome após nome e estamos orando. E nesse momento em que o irmão Isaac estará orando, você, pela fé, receba também a bênção do Senhor. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria grande poder falar convosco nesta noite, apesar de estarmos nas mídias, através das mídias disponíveis. O nosso Deus está aqui e está contigo aí também. Aproveitando esse momento, queremos ler uma palavra bíblica que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 46, versículo 9 e 10. Queridos irmãos, antes, porém, eu quero fazer menção também de um pedido de oração em favor do pastor Moisés Brasileiro. Querido irmão, lembra-te, quando estiver orando, orar em favor do nosso querido pastor, meu primo, Moisés Brasileiro, não está bem de saúde. E alguns irmãos a mais que precisam das nossas orações, o Senhor conhece. Vamos ler a palavra de Deus, Isaías 46, iniciando no versículo 9, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Esse é o nosso Deus que está no controle de todas as coisas. Oremos, irmãos. Querido Pai, nós estamos diante de Ti mais uma vez, e nesta noite, querido Deus, colocamos diante de Ti, ó Deus, esses pedidos que foram mencionados, ó Pai. Deus grande e poderoso, nós cremos no Teu poder, ó Deus. E quantas pessoas nessa hora estão orando conosco, Pai, e necessitando da Tua bênção, do Teu cuidado, da Tua proteção. Grande Deus, vê as nossas necessidades, contempla, Senhor, o nosso coração, tira toda a ansiedade, Deus, e mostra-te aos homens que Tu és Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, que está, Senhor, no controle de todas as coisas. Pai de amor, abençoa cada um, ó Deus, que está neste momento participando, ó Deus, desse culto. Pai de amor, abençoa os Teus filhos e ser conosco nesta noite, Pai. Pai querido, abençoa também, Senhor, o pregador desta noite. Usa, Pai, de bondade para conosco e fala conosco, Deus Todo-Poderoso. Nós cremos em Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Felicidade é ter Jesus juntinho de nós, dentro do nosso coração, pois só Ele preenche todas as lacunas, todo o vazio que tem dentro de você. Abra o seu coração e deixe Jesus te fazer verdadeiramente feliz. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia, louvemos ao Senhor com alegria nesta noite, aleluia. Nós chamamos, Senhor, aleluia. Felicidade é ter Cristo ao meu lado e por Ele ser guardado e o meu nome escrito no céu. Meu nome está escrito nas mãos de meu Jesus, quando morreu ali na cruz, e assim muito feliz sou eu. Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar na sua luz até o dia que Ele voltar. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nosso Deus nessa noite, meu irmão e minha irmã que está nos assistindo. Aleluia. A vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Não existe impossível para o nosso Deus. Creia no Senhor. Aleluia. Felicidade é ir morar numa cidade aonde tem paz de verdade. É Jesus quem mora lá. Eu sou feliz, você é. Em Jesus eu tenho algo tão precioso e por Ele já sou salvo. Ele pode nos guardar. Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia que Ele voltar. Pode ser hoje esse dia, meu irmão. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar na sua luz até o dia que Ele voltar. Louvado é o nosso Salvador nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como a palavra do Senhor fala da mulher que sofria de fluxo de sangue. E por meio da fé, ela tocou em Jesus e foi curada. Uma cura que, na visão humana, já não existia mais possibilidade. Mas Jesus, Ele faz o impossível na vida daqueles que têm fé. Aleluia. Pode soltar, irmão. Você está a um passo da vitória. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Adore o Senhor onde você está. Aleluia. Não desista agora que você está perto de ser abençoado e sair do deserto. O teu sofrimento logo vai ter fim. Foram tantas lutas que você venceu, então pra que pensar que Deus te esqueceu? Prossiga, pois você está a um passo de vencer. A um passo da vitória estava Josué. Diante da muralha ele usou a fé, e o muro que era forte desabou ao chão. A um passo da vitória estava uma mulher, ouviu que ia passando o homem de Nazaré, tocou na veste de Jesus e ficou curada.
você. Prossiga mais um pouco, meu irmão, porque é surpreendente o que Deus vai fazer. Você vai entender que depois da luta o crente sempre tem vitória. Deus escuta lá do céu quando você chora. Ele envia o seu anjo pra te ajudar, pra te proteger. Você vai entender que Ele não trabalha com a lógica humana. Ele prova todo aquele a quem Ele ama. Ele pega em sua mão e diz: levanta e anda. Em nome de Jesus. Ao passo da vitória eu estou. Ao passo da vitória está você. Ao passo da vitória eu estou. Ao passo da vitória está você. Ao passo da vitória eu estou. Ao passo da vitória está você. Ao passo da vitória eu estou. Ao passo da vitória está você. Aleluia, aleluia. Tome posse da sua vitória Não hoje, existe meu impossível irmão. para o nosso Deus, aleluia. Acredite no Senhor da vitória nossa pelo sangue de Jesus. Ao passo da vitória estava Josué, diante da muralha ele usou a fé, e o muro que era forte desabou ao chão. Ao passo da vitória estava uma mulher, ouviu que ia passando um homem de Nazaré, tocou na veste de Jesus e ela ficou curada. Ao passo da vitória agora está você. Prossiga mais um pouco, meu irmão, porque é surpreendente o que Deus vai fazer. Você vai entender que depois da luta o crente sempre tem vitória. Deus escuta lá do céu quando você chora. Ele envia o seu anjo pra te ajudar, pra te proteger. Você vai entender que Ele não trabalha com a lógica humana. Ele prova todo aquele a quem Ele ama. Ele pega em sua mão e diz: levanta e anda. Levanta, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Ao passo da vitória eu estou. Ao passo da vitória está você. Ao passo da vitória eu estou. Ao passo da vitória está você. Ao passo da vitória eu estou. Ao passo da vitória está você. Ao passo da vitória eu estou. Ao passo da vitória está você. Aleluia. Louvado é o nosso Deus essa noite e aceite ao Salvador. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria, eu quero nesse momento convidá-lo a abrir a Bíblia Sagrada, no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, do versículo de número 7 até o versículo de número 10. Enquanto os irmãos estão localizando o texto sagrado, quero agradecer ao meu Deus por essa rica oportunidade de poder mais uma vez ministrar a sua santa e poderosa palavra, principalmente aqui nesse púlpito do Templo Central, púlpito aonde o nosso pastor presidente, que eu também quero agradecê-lo nessa noite pela confiança, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, todas as terças ministra a palavra de ensino. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Márcio, que está na direção deste culto, é o pastor dirigente aqui do Templo Central, aos queridos irmãos, Trio Shekinah, presbítero Isaac, brasileiro, Macileia, todos os queridos irmãos, que Deus abençoe ricamente. Acompanhe a leitura da Bíblia Sagrada em João, capítulo 10, verso 7 a seguir, que diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á.
e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo dias, e essa palavra já está bastante exaustiva até mesmo de se ouvir, quanto mais de pronunciar, mas é um período que vai passar e isso passará a ser história. No Brasil, por exemplo, será história, porque em todo o tempo que eu sirvo ao Senhor, e daqui a alguns 2 ou 3 anos, isso já vai completar 40 anos que eu sirvo a Jesus, eu nunca vi um tempo como esse, em que nós somos obrigados, não por perseguição religiosa ou por situações políticas, de abrir os nossos templos e realizarmos cultos, mas porque um vírus tem tomado conta a nível mundial de muitas pessoas, trazendo com isso sofrimento e até mesmo luto para muitas famílias que perdem os seus entes queridos. E esse momento acaba sendo, e vai, embora seja passageiro, vai ser um momento histórico. Nós vamos contar isso para os nossos filhos, se demorar mais ainda para Jesus voltar. Mas eu estava pensando hoje, enquanto meditava na palavra de Deus, sobre esse assunto tão palpitante e temeroso de muitas pessoas, que é chamado morte. Essa doutrina da morte, chamada tanatologia, que estuda sobre a morte, ela é, na verdade, um desafio para todos os seres humanos que não conhecem Jesus. Mesmo porque muitos que morreram, nenhum deles voltou para contar como é o outro lado da vida. Então, pessoas temem a morte por isso. Mas para nós que somos igreja de Jesus e que conhecemos a palavra do Senhor, a morte é um veículo que nos conduz à presença de Deus. E o Senhor Jesus nos recomenda para que não tenhamos medo, inclusive da morte. Eu preguei esse tempo atrás sobre alguns lugares que Jesus foi à nossa frente. E um dos lugares que ele foi à nossa frente foi ao encontro da própria morte. A Bíblia relata 7 ressurreições, 4 no Novo Testamento e 4 realizadas por Jesus. 3 na vida de pessoas e uma, ele mesmo, confrontando com a morte lá no lar da morte. Mesmo porque o texto de João diz, quando ele fala, eu sou o bom pastor e eu mesmo dou a minha vida. Ninguém tem poder de tirar a minha vida. Eu mesmo dou e eu torno a tomá-la. Então, esse assunto, queridos irmãos, que nós meditamos aqui nessa noite e lemos, nós vemos e descobrimos um coração de Deus. Eu quero descortinar para você o coração de um Deus que quer promover vida para você. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, olhando os textos sagrados, você vai ver que com Jesus não existe um plano funerário, nem para ele, nem para os seus discípulos ou para a sua igreja. Jesus não se preocupa de um preparo para os fúnebres, para os óbitos, para os félitos. Esses caminhos são os caminhos que a humanidade mesmo já resolveu por si. Cava-se uma cova, deposita-se um corpo que foi velado dentro de uma urna, fecha-se e a vida toca-se. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos esse plano funerário. Porque o plano de Deus, o plano de Jesus para mim e para você que está me ouvindo, seja na sua casa, ou no seu celular, no seu trabalho, no seu carro, no hospital, como foi mencionado, ou até mesmo em algum outro lugar, o plano de Jesus para você é vida, e vida em abundância. Por isso, se esse momento tem trazido para você, ou para algum conhecido seu, medo da morte, tranquilize-o, porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A Bíblia Sagrada vai falar sobre a igreja. Jesus é o que primeiro pronuncia a palavra igreja. Igreja, lá no livro de Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus usa esta palavra dizendo, olha, a minha igreja, eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha, falando dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja de Jesus está aqui no mundo, assistindo tudo isso, vendo tudo isso, passando por isso,
E alguns chorando no meio disso e sendo vítimas dessas situações que o mundo, neste ano, principalmente de 2020, está atravessando. Mas a Bíblia diz que ela está no mundo, mas ela não é do mundo. E Jesus vem para buscá-la. Ele diz assim, em São João 17, verso 14, Pai, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Então veja que ele vem para buscar essa igreja que está no mundo, mas não é do mundo. E se ela está no mundo, mas não é do mundo, ela precisa sair deste mundo. E ele diz em São João 14, versículo de número 3, diz assim, se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas quem sabe você está me ouvindo e dizendo assim, ou pensando, mas quem é ela? Quem é esta igreja que tanto se fala? Ela tem placa? Ela é denominacional? Ela tem endereço fixo? Ela pode ser vista e reconhecida por qualquer pessoa? Em um certo sentido, sim. Não existe uma placa que possa identificá-la como única, porque a palavra de Deus chama de a igreja universal dos primogênitos de Deus. Porém, queridos irmãos, a igreja do arrebatamento, a igreja de Cristo, ela é invisível. Ela não pode ser visível numa totalidade para que identificamos. De maneira que muitos que estão não são igreja, e outros que ainda não estão, ainda serão igreja. Mas quem é a igreja? Primeiro, ela é a noiva que marcha. Segundo, ela é o sal da terra e a luz do mundo. Isso é a identidade da igreja. Ela é a que não se dobra e não desiste diante de qualquer adversidade. E o que se levantar na sua frente, ela não se dobrará e ela não desistirá, ela não se curvará. Ela é aquela que desafiou os impérios no passado e triunfou no nome do Senhor. Mas quem é a igreja? Ela é aquela que cura os enfermos, que expulsa os demônios, que tem e usa os dons do Espírito Santo, porque Deus está com ela. Ela é aquela que vence tudo e todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Passa ano e entra ano, e passa década, e passa século, e até milênio, a igreja de Jesus continua na sua marcha triunfante. Ela é aquela que sempre venceu, desde a sua fundação, porque Jesus está diante dela. Mas Salomão, no capítulo 6 de Cantares, e verso de número 10, ele não pode nomeá-la. E ele chega a perguntar, quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a luz, brilhante como o sol, formidável e como um exército com bandeiras. Salomão, no livro de Cantares, quando compôs, ele tem esta visão, mas ele não consegue detectar quem é ela, uma vez que no Velho Testamento não existia a igreja de Cristo, existia o povo de Israel, ou o povo chamado hebreu, os escolhidos de Deus, a semente de Abraão. Mas Salomão tem uma visão, e ele vê aquela visão gloriosa e disse, quem é ela? Olha como ela parece como a alva do dia, formosa como a luz, brilhante como o sol, formidável e como um exército com bandeiras. No livro de Cantares, ainda capítulo 7, versículo 1, ele diz assim que ela é a filha de príncipe. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja, ela está presente no mundo desde que Jesus a levantou, desde que Jesus a edificou. E é claro que a igreja passa por muitas fases. Os tempos, as estações do mundo, eles mudam, eles se transformam. E há momentos que parece que a igreja está extinta, ou está enfraquecida, ou ela até se acabou em algumas partes.
Mas se você ler a Bíblia Sagrada, eu não vou citar todos os versículos, que o nosso culto é bastante objetivo, mas em Éfeso, no capítulo 2, versículo de número 2, numa igreja que perde o primeiro amor, você vai encontrar a igreja de Jesus. Em Esmirna, por exemplo, capítulo 2, versículo de número 10, você também vai ver ela no meio do comportamento da igreja de Esmirna. Em Apocalipse 2, verso de número 13, na cidade de Pérgamo, você também vai encontrar a igreja sendo igreja no meio daquela situação. Em Tiatira, no capítulo 2, verso 19, você também a encontrará na cidade de Tiatira. E em Sardes, por exemplo, que eu marquei um pouquinho mais, do capítulo 3, versículo de número 4, Sardes, o Senhor escreve para o anjo dizendo: eu sei que tem nomes de que vives, mas está morto. Mas em Sardes você vai encontrar ela. Diz: contudo tendes em Sardes pessoas que não se contaminaram e andarão comigo. Glória a Deus. Na cidade de Filadélfia, na igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo de número 8, você vai encontrar ela no meio de uma batalha, e Deus dizendo: mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os homens. Então todas estas 6 igrejas que eu citei, você vai ver a igreja de Cristo envolvida no meio dela. Mas pregador, faltou uma. O senhor não citou aí a igreja de Laodiceia. Mas meus irmãos, nós vivemos uma época de hoje que parece que a igreja se perdeu. E se nós olharmos para o cenário mundial e a maneira que muitos cristãos têm levado, têm cuidado, têm vivido o seu cristianismo, dá a entender que muitas cidades, a igreja de Jesus já desapareceu. Ou foram embora, ou morreram todos, ou simplesmente se desviaram. E alguns teólogos dizem que vivemos a época da igreja, se não transição de Filadélfia para Laodiceia, já alguns dizem que vivemos a época da igreja de Laodiceia. E Laodiceia, meus irmãos, o Senhor condena os anjos dizendo assim: olha, vocês aí de Laodiceia, vocês não são mais quentes, mas também vocês não são frios. Que situação daquela igreja? Era uma igreja que havia perdido o fervor, o calor do cristianismo, o calor da sua missão, mas também não tinha de todo esfriado. E o estado que ela vivia era um estado que a Bíblia chama de mornidão. E por que tudo isso? Porque a igreja de Laodiceia, primeiro, ela se achava rica. Segundo, ela se achava que ainda tinha graça. Terceiro, ela não via que ela já estava na miséria. Quarto, ela não percebeu que não passava de uma pobretona. E 5, ela também não percebeu que havia ficado cega. E 6, ela não via que estava também nu e sem roupa. E o mais agravante de tudo, estava correndo o risco de ser vomitada da boca de Deus. Mas com tudo isso, Laodiceia batia no peito e dizia assim: não temos falta de nada, não sentimos falta de nada. Aí eu penso: meu Deus, mas e agora? Como ser uma igreja num período de tantos avanços tecnológicos, de tantas facilitações de enriquecimento, de grandes condições de agregar conteúdo na sua própria vida, a ponto de deixar aquilo que era para ser fervoroso esfriar e tornar-se morno no cotidiano de uma igreja. Mas como então não ser do mundo se faz parte de uma igreja como Laodiceia? E como ir embora deste mundo se o período é de Laodiceia? Ah, meus queridos irmãos, é que se você ler no capítulo 3, versículo de número 20, você vê a saída para a igreja daquela época. Você vê a saída para a igreja laodiceiana. E a saída não estava dentro das suas riquezas, não estava dentro daquilo que ela não se sentia mais nada de ausência. A saída, o escape estava mais do lado de fora. Capítulo 3, versículo de número 20, o Senhor diz assim:
eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e ceio com ele, e ele ceia comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se tem alguém do lado de fora, batendo a porta, é porque ele quer entrar. Mas a porta daquela igreja, me parece que só tinha tranca por dentro. Ou é claro, quem estava fora não a abriria à força, à marra, ou num sentido de imposição. Ele queria entrar, mas alguém precisava abrir a porta. Quem sabe com tudo isso que estamos passando no mundo, há muitos crentes que outrora foram igreja de Éfeso, ou quem sabe igreja de Filadélfia, mas que hoje vive um período de afastamento, tornou-se enriquecido das coisas do mundo e distanciou-se de Deus. E hoje, no meio dessa pandemia, o medo bate à sua porta, o pavor toma as suas noites de sono e lhe rouba o sono, e você vive atemorizado. Já não basta a quarentena, mas você mesmo se isolou, está trancado, e o diabo se aproveitando disso para oprimir a sua vida. Mas essa noite, em nome de Jesus, alguém bate a sua porta querendo entrar para transformar a sua vida. Ele mesmo afirma dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Ele bate a sua porta. E eu estava pensando, por isso esses versículos de João 10, verso 7 a seguir, propositalmente, quando Jesus se identifica dizendo: eu sou a porta, ou seja, ele bate a porta, mas ele também é a porta. E eu fiquei pensando, pastor Márcio, por que ele bate a porta e por que ele é a porta? E eu sei que a porta, meus irmãos, ela tem uma função. A porta faz divisão dos espaços. Ou você está dentro, ou passando a porta, você estará do lado de fora. A porta divide os espaços. Ou dentro da porta você é santo, ou fora da porta você está no mundo e vivendo como profano no mundo. A porta te mostra que se você estiver do lado de dentro, você está além da compreensão da sua própria mente de salvação. Mas se você estiver do lado de fora da porta, você estará aquém do príncipe deste mundo e de todas as coisas que o mundo está temeroso. Mas aí vem e diz assim: quem sabe esta porta tem alguém batendo, pregador, mas eu não estou ouvindo. Essa porta é acústica, porque eu não ouço mais ninguém bater a essa porta. Mas eu lhe asseguro, as batidas do mestre do universo você escutará. As batidas de Jesus você as ouvirá. E se ele bate a sua porta, pode abrir sem medo, porque se ele entrar, aleluia, o desespero transformar-se-á em calmaria. Se ele bater a sua porta e você deixar entrar, a morte se transformará em vida, pois ele é o príncipe da vida. Então nós dizemos, se ele bate e a tua porta está acústica, você vai escutar. Por quê? As batidas dele são diferentes. E a Bíblia fala de muitas situações que pessoas estavam do outro lado da porta e estavam numa situação muito difícil, numa situação muito triste, e por que não dizer, até mesmo uma situação já de calamidade e terminal. A Bíblia fala que Jesus tinha um amigo na cidade de Betânia. Esse amigo de Jesus chamava-se Lázaro. E Lázaro, certa ocasião, adoeceu. A Bíblia não diz de quê, a Bíblia também não diz por quê, mas ele adoeceu. E esse Lázaro, na verdade, estava longe de Jesus, mas Jesus também estava longe dele. Não era longe espiritualmente, mas era geograficamente. Jesus numa cidade, Lázaro em outra. Ele adoeceu e ele estava longe, acarretando que Lázaro morreu. E quando Lázaro morreu, independente de quem seja, quem morra, não tem outra coisa a fazer, a não ser
Morreu, precisa ser velado. Morreu, precisa, naquela época ainda era amarrado. E depois ele era sepultado. E esse tinha um agravante. Além de Jesus estar longe, de Jesus estar distante, ele morreu, ele foi velado, ele foi amarrado, ele foi sepultado. E o texto de São João, capítulo de número 11, diz que ele, quando Jesus chegou, ele já cheirava mal. Mas o cheiro mal era do lado de dentro, mas do lado de fora, a rosa de Saron, o cheiro do lírio dos vales, estava ali para mudar aquela história, e mudar num todo. Bendito seja o nome do Senhor. Lázaro estava dentro do sepulcro, e nós sabemos que quando alguém morre, o corpo passa por muitos fatores. Nós chamamos de multifatoriedades da morte. O corpo se transforma, os nervos se enrijecem, a cor muda, a barriga incha, as pupilas se abrem, o sangue para de circular, o pulmão se enche de água da pleura, o sistema renal, intestinal, do fígado, da bílis, do estômago, da traqueia, o sistema respiratório entra em um colapso, o cérebro não pulsa, não existe mais formação de pensamento, e por isso não existe também nível de consciência, nem daquilo que queria, que quer ou que poderia querer no futuro. Quem está morto, humanamente falando, chegou ao ponto final de sua linha, não há nada a fazer. E Lázaro não tinha mais nada a fazer, estava dentro daquela sepultura, mas do lado de fora estava um homem que tem poder além da morte, que tem domínio dos multifatores que levam o corpo ao óbito, e também tem controle absoluto, tanto de quem está vivo, de quanto quem está morto. Por isso, na sua casa pode glorificar o nome de Jesus, porque independente da sua situação, esse Jesus que eu prego tem poder de transformar qualquer situação que você está vivendo, qualquer circunstância que você tenha vivido, e qualquer pensamento contrário, qualquer plano de Satanás será frustrado por Jesus essa noite na sua vida. Se você acredita nisso, abra o seu coração e glorifique e exalte o nome santo do Senhor Jesus. E tanto Lázaro, meus queridos irmãos, quanto os demais que morrem precisam estar do lado de dentro de uma porta, que é a porta da sepultura. Mas agora que ele está do lado de dentro para lá, do lado de fora está Jesus. E quando Jesus estava do lado de fora, Lázaro não conseguia fazer absolutamente nada. Mas quando Jesus pede para as pessoas que ali estavam, que tirasse a pedra, que arrancasse aquilo que separava ele do seu amigo Lázaro, independente da circunstância ou situação que Lázaro estava, quando aquela porta daquela sepultura, quando aquela pedra foi revolvida, então Jesus deu um brado e Lázaro saiu para fora. Oh, glória a Deus! Lázaro saiu para fora. E eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo nesta mensagem, estão dizendo: pregador, é comigo, eu sou um Lázaro, eu era amigo de Jesus, mas as circunstâncias me fizeram adoecer, me distanciei de Jesus, e Jesus também se afastou de mim pelos pecados que eu cometia, e eu vim a óbito, e estou amarrado, e falando a verdade, estou cheirando mal. E quem está dentro da sepultura, é claro que quer sair, quer pregar, quer cantar, quer ser consagrado, quer curar, expulsar demônio, quer pisar serpentes, escorpiões, mas está morto e está cheirando mal. Mas o Jesus, amigo de Lázaro, me mandou dizer aqui a você nessa noite, por esse meio de transmissão online, ele também é seu amigo, e ele vai ressuscitar-te espiritualmente, ele te dará vida novamente, e quando você sair para fora, você será desamarrado e vai poder fazer a obra do Senhor.
Aproveitando esse momento que o mundo está passando, muitas pessoas estão fazendo novos pactos, ou estão renovando os seus votos de servirem a Deus, e isso enquanto o mundo está desesperado, algumas pessoas com medo, até com pânico, crentes com pânico. Eu digo aos irmãos, e lá na congregação de Vila Auer, do bairro Auer, onde eu dirijo, eu digo para eles, isso não é motivo de pânico, isso é uma mensagem de Jesus dizendo, o que eu falei está se cumprindo, e logo eu venho para buscar a minha igreja. Glórias ao nome de Jesus. Aí eu fiquei pensando, ainda hoje pensei, são amigos de Jesus. Quantos Lázaros do século 21 são amigos de Jesus, que morreram espiritualmente, não tomam mais ceia, não obedecem mais a palavra, não falam mais língua estranha, não se santificam mais, não têm mais prazer de ir à igreja, estão longe e fisicamente se afastaram também do convívio da igreja, e andam e correm cada vez mais distantes. Mas como é bom reconhecer que todos fomos chamados por Jesus, reconhecer que Ele não abre mão de nenhum de nós, e se tu estás vivo, ainda existe esperança. Se tu podes crer, disse Jesus, tudo é possível que crer. Se você crê nele nessa noite online, sem estar aqui, sem vir nesse altar, sem dobrar o joelho, mas na sua casa, ou no leito de hospital, ou dentro do seu carro, ou no lugar de trabalho, receba a vida em nome de Jesus, receba o perdão de Deus em nome de Jesus, receba a justificação de Jesus, se você essa noite fizer um propósito de voltar para Ele. Ele chamou a todos, e sabe de onde Ele nos chamou? A Bíblia diz que Ele nos chamou da morte para a vida, e assim como Ele chamou Lázaro, Ele também chama-nos. E quem vive com Jesus, querido amigo, querido irmão, quem é a igreja de Jesus, não mora em sepulcros. Quem é a igreja de Jesus não anda cheirando mal. Quem é a igreja de Jesus não será amarrado inerte porque morreu espiritualmente. Quem anda com Jesus não vive nos sepulcros. Que sepulcro é esse, pastor? Eu estou dizendo do sepulcro da fornicação, eu estou dizendo do sepulcro da bebedeira, das intrigas, das torcidas organizadas, dos adultérios. Eu estou dizendo do sepulcro daquilo que te faz cheirar mal por causa da indecência, da desobediência aos seus pais, aos pastores, às palavras de Deus ou à palavra de Deus. Eu estou dizendo, queridos irmãos, dos sepulcros que te afastam de Deus, que muitas alas de certos sepulcros de alas como WhatsApp, Netflix, baladas, lugares promíscuos, drogadições, pessoas que tomam partido e defendem coisas que a palavra de Deus as condena veemente. Então estás morando nesses sepulcros e acha que para você não tem mais esperança, e todo passo que você se mexe parece que você afunda mais numa areia movediça. Mas a mão salvadora de Jesus, se tu quiseres essa noite, irá te alcançar, independente aonde você estiver. Jesus tem poder para mudar a sua vida. Quem sabe alguém possa dizer, já cheira mal. Sim, porque alguém que vive na indecência, alguém que vive, meus queridos irmãos, em lugares promíscuos, alguém que vive escravo das drogas, alguém que vive em antros de prostituição, numa vida de adultérios, de intrigas, de murmuração, já está cheirando mal. E aqui na terra, ninguém tem solução para você. Mas está aqui na terra alguém que veio do céu, que nós podemos lhe anunciar. Ele sim, ele tem solução para a sua vida. E o lindo, uma vez escutei uma mensagem pregada pelo pastor Wagner aqui numa das terças-feiras, e ele dizia para nós aqui, queridos irmãos, que Deus perdoa e não lança em rosto os nossos pecados, que Deus nos levanta e não lança em rosto que nós estávamos caídos, que Deus nos torna filho e não lança em rosto que éramos filho da perdição. Então, se
você nessa noite me ouve nessa palavra, entregue-se a Jesus. E quando os decretos das leis municipais e estaduais forem vigentes para que as portas dos templos se abram novamente, pastor Márcio, eu quero ver muitos filhos entrando por essa porta, eu quero ver muitos Lázaros que estavam de trás da pedra e a sociedade dizia está cheirando mal, estarão soltos para servirem, para adorarem, para glorificarem e exaltarem o nome de Jesus para todos sempre. Deixa eu correr aqui, queridos irmãos. É bom sabermos que pessoas aqui neste mundo, nós vemos que Jesus, ele não chama da vida para a morte. Quem chama da vida para a morte é o diabo. O diabo te chama da igreja para o mundo, da igreja para o adultério, da igreja para a bebida, da igreja para a fornicação, da igreja para a apostasia. Mas Jesus não, Jesus te chama dos piores, mais terríveis, mais distantes, mais escuros, mais deploráveis lugares. É lá que Ele nos mandou. Ele disse: ide aos valados, ide pelos atalhos, pelos caminhos das cidades, e tragam coxos, tragam cegos, tragam mancos, tragam aleijados, tragam os pobres, tragam todos que vocês encontrarem, e force-os a entrar, para que a minha casa se encha. Ele espera por você, Ele conta por você, que esse vírus Covid-19 não seja um mensageiro de morte e de assombro na sua vida, mas ele seja um mensageiro de Deus, dizendo: volte para Jesus, corra para os braços do Senhor, e com certeza terás vida abundante no Senhor. O Senhor nos chama da morte para a vida, mas o diabo, ele quer te tirar de dentro para te colocar lá fora. Sabe o que o diabo tem para a sua vida? Ele tem vícios, enganos, pecado, imoralidade, sexo ilícitos, relacionamento extraconjugais. E ele tem usado muitos métodos. Não é só hoje o pecado físico, mas também o pecado virtual. Satanás tem arrastado milhares de jovens e de cônjuges através das redes da internet e das mídias sociais, mostrando as coisas que existem lá, e as pessoas tornam-se mortos espiritualmente, tornam-se amarrados espiritualmente, e alguns cheiram maus espiritualmente. Mas Jesus, o amigo fiel, o que diz: eu sou a porta das ovelhas e vim para que vocês tenham vida e vida abundante, esse Jesus te chama para fora. Ele te traz morto para a vida, Ele te traz preso para a liberdade, Ele te traz mal cheiroso para o cheiro do perfume de Cristo, e Ele traz inerte para uma vida de atuação na sua obra. Aí você pergunta: mas como pode ser isso, pastor? Eu não consigo. Eu me afastei tanto de Jesus, eu me distanciei tanto da palavra de Deus, que na verdade eu já fui até sepultado e realmente estou amarrado. Pois é, Lázaro também estava. E se serve de consolo para você, Jesus também ficou dentro de uma sepultura até o 3º dia. Então, pastor Márcio, Jesus entende dessa situação. Por isso que o escritor aos Hebreus diz assim: nós não temos um sacerdote humano que não pode se apiedar de nós, mas nós temos um que ele é eterno, e ele experimentou tudo, foi tentado em tudo, embora ele nunca pecou, ele sabe tudo, então ele se apieda de nós. Então note que se seu estado é tão calamitoso quanto essas coisas talvez que eu preguei, ou piores, ou um pouco menos, tendes alguém que já passou da sepultura e conhece que esse lugar não é um lugar para servos dele ficar. Lázaro estava na sepultura, mas não ficou. Jesus já ficou uma vez morto e foi no meu e no teu lugar, porque aquela morte não era minha, aquela morte não era dele, aquela morte era minha e era sua. E sabe o que ele fez? Sozinho ele venceu por mim e por você, porque eu jamais poderia sair daquela tumba do pecado, você jamais poderia sair do sepulcro do pecado. A condenação da separação de Deus pesava sobre nós e estávamos condenados
condenados a morrer separados de Deus a eternidade, mas Ele foi lá, no nosso lugar, e Ele entrou, e fechou-se a porta sobre Ele, mas Ele desce até as partes mais profundas, aonde Satanás e os demônios e a morte reinava, enquanto os judeus guardavam o sábado, enquanto os seus discípulos ficavam tristes, presos no cenáculo, com medo dos judeus, enquanto a promessa do Pai ainda não se cumpria, Jesus desce até as partes mais profundas. Jesus desce até um lugar que nenhum outro mortal havia descido e saído de lá. Ele desce e ele tem o quarto encontro com a morte, agora no seu próprio corpo, dizendo: na cruz você não me matou, eu entreguei a minha vida, mas agora eu vim aqui para te vencer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E Jesus toma do diabo a chave do inferno, toma da morte a chave da morte, e ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, e eis que trago comigo a chave do inferno e a chave da morte. Podes viver, meu amigo, podes viver, meu querido irmão, pode sair dessa sepultura nesta noite que me ouve, ou nos dias que vão decorrer desta mensagem, porque Jesus venceu a morte que quer te dominar. Glórias ao nome do Senhor. E quando nós olhamos e vemos a situação, e talvez diga assim: não adianta mais para mim, mas ele diz: adianta. Eu estou encerrando a mensagem dizendo para você o seguinte: Jesus encontrou com a viúva de Naim. Ela levava o seu filho que estava morto, e quando ela levava o seu filho morto, a cova já estava aberta. Mas Jesus venceu a morte quando a cova estava aberta. Depois Jesus encontra Jairo, e a filha de Jairo estava em casa. Alguém disse: a menina está morta. E Jesus chega, passa pela porta, manda todo mundo sair para fora e vence a morte. E a menina ressuscita em casa. A cova ainda não estava aberta. Terceiro, Lázaro estava morto, estava cheirando mal, mas Jesus vai, ele já tinha sido a cova aberta, ele já tinha entrado dentro, fechado a porta, mas Jesus vai lá e manda Lázaro sair para fora, e Lázaro saiu. Meu querido irmão, a morte não ganha de Jesus nunca, nem com cova aberta, nem sem cova abrir, nem com cova já ocupada com amigo de Jesus dentro. Se Jesus chegar, a situação muda. Se Jesus chegar, a morte vira vida. Se Jesus chegar, a tristeza se transforma em alegria, e Ele está aí. Agora eu volto rapidamente para Laodiceia e digo: Laodiceia estava à beira da morte, mas Jesus disse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro. E por que ele entra? Porque a viúva de Naim tinha a cova do menino. Jairo ia abrir a cova da menina. Lázaro já estava na cova comunitária. Mas Jesus, embora morrer foi sepultado, Jesus não tinha cova. Por quê? A cova foi emprestada de José de Arimateia, um senador. Por que isso? Porque, repito, Jesus não tem plano funerário, nem para ele, nem para a sua igreja. Porque lugar de Jesus e de filhos de Jesus não é dentro da sepultura. Lugar dos filhos de Jesus não é dentro dos sepulcros amarrados e cheirando mal. Lugar dos filhos de Jesus é na casa do Pai, adorando e exaltando, glorificando e enaltecendo o nome de Jesus. E quando a igreja sair deste mundo, amigos de Jesus estarão na eternidade com Ele. E sabe de uma coisa? No céu não existirá funerária, velório e nem cemitério. Se eu falei da multifatoriedade da morte, imagine a multifatoriedade da vida. Mas eu não vou dizer sobre isso hoje.
Mas na multifatoriedade da vida, eu resumo dizendo que Lázaro saiu para fora. O filho da viúva de Naim saiu de cima do esquife com vida. A filha de Jairo levantou da cama e comeu, porque Jesus a levantou. E eu encerro também dizendo que o próprio Cristo, pedra nenhuma pôde segurá-lo. E Lázaro não teve 4 dias de cheirando mal que o deteve na sepultura, porque quem estava ali era maior do que a morte que ceifou a vida deles. Mas Jesus, resolveu a situação de todos que ele encontrou. Aí eu pergunto para você hoje, será que a tua ele não pode resolver? Será que você é um caso à parte? Será que o teu pecado é tão extremo, a tua situação é tão pior do que essas, que para você não tem solução? Não aceite esse pensamento. Quem quer enganar você, incutir isso na tua mente, é Satanás. Jesus está dizendo: eu resolvi o problema na vida deles, eu vou resolver o problema na sua vida. Eu chamei eles da morte para a vida, vou chamar você também da morte para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas por que isso, pregador? Porque quem vive com Jesus não pode ficar dentro de sepultura. E a mensagem dele para você essa noite é: saia para fora, venha ao encontro de Jesus. Tome uma decisão na tua casa, na sala que me assiste, pelo smartphone, pela Smart TV, pelo seu notebook, pelo seu tablet, não importa qual o meio que você está usando, se é um pequeno celular como esse, Jesus está às portas batendo e dizendo: saia para fora, venha para fora, saia para fora, venha para fora. Eu tenho vida e vida em abundância para você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós ouvimos um pouquinho, alguns segundos, esse fundo musical, eu quero dar um tempinho para você na sua casa tomar essa decisão, mesmo sem força. Talvez você diga: estou todo amarrado. Jesus disse para os amigos de Lázaro: desatai-o, deixa ele ir. O Senhor está mandando anjos agora. O Senhor está enviando anjos aonde você está agora. Você vale mais do que o mundo inteiro. Jesus morreu para que você pudesse viver. Seus pecados podem ser apagados pelo sangue de Jesus e o teu nome escrito no livro da vida. E se Jesus vier amanhã ou hoje ainda, terás uma vida eterna com Ele na eternidade. Laodiceia, a esperança para ela era: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Essa mensagem é para dentro da sua casa. Eu sei que há pessoas, porque são centenas de pessoas que eu estou acompanhando aqui ao vivo, e eu sei que há cultos aqui que nós temos quase 200 mil pessoas, pastor Márcio, que estão conectadas, assistindo os cultos na sede, e não imaginamos aonde isso alcança depois. Mas eu sei que há pessoas chorando, em lágrimas, e uma batalha espiritual está travada agora, mas o Senhor envia anjos para te socorrer. E eu declaro que todas as cadeias estão quebradas no nome de Jesus. Todas as algemas foram rompidas, os grilhões despedaçados. E se você se entregar a Jesus, o Senhor te aceitará essa noite. Ore comigo nesse momento onde você estiver. Se puder, dobre o seu joelho ou curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Não importa a situação que você esteja, quem sabe essa será a última oração. Mas Jesus veio em tempo para te socorrer. Bendito Deus e eterno Pai celestial, eu preguei a tua palavra, e eu, Senhor, entreguei a mensagem que tu me deste. Eu sei que o Senhor a fará correr velozmente como o vento, porque dos seus ministros e dos teus ventos da ordem dos seus ministros faz labareda de fogo. Senhor, o teu Espírito entra aonde o fogo não entra, a água não entra, o terremoto não entra, o explosivo não entra. A tua palavra penetra onde remédio nenhum penetra, exame nenhum chega. E eu sei que essa hora vidas que estão se rendendo aos teus pés, alcança-os pelo poder do teu Espírito Santo.
Passa o teu sangue, Senhor, e arranca todas as acusações do diabo. Se essas pessoas mesmo percebiam, ou outro lhes apontava que cheiravam mal, passa o teu perfume do teu bálsamo sagrado, perdoa os seus pecados e sara as suas enfermidades na alma, da vida, Senhor. Repreende todo o mal que assola não só o Brasil, mas toda a humanidade. E quando isso acabar e as portas das igrejas se abrirem ou reabrirem novamente, que o teu povo entre pelas tuas portas testemunhando: eu fui alcançado pelos cultos online, eu fui alcançado porque Deus me visitou quando eu estava sozinho, achava que ninguém se preocupava, ninguém mais olhava para mim, mas Ele parou o mundo, Ele fez o evangelho chegar pela internet, Ele me visitou, me sarou, me perdoou, apagou os meus pecados e me renovou no seu Espírito Santo. Senhor, continue abençoando os pastores do Brasil e do mundo. Abençoe o nosso pastor presidente, Senhor pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, e a sua esposa e a sua família. Abençoe, Senhor, os membros da igreja de Curitiba, os pregadores que estão divulgando a tua palavra pela internet. Abençoa o nosso presidente da república, guarda o Brasil, abençoa o Brasil, abençoa a tua igreja e essas vidas que se renderam nessa noite. Senhor, sustenta-os com mão poderosa, e que todos os grilhões saiam dessas casas, que todo o mal que dominava os lares saiam em nome de Jesus, e nas paredes desta casa e no interior deste veículo seja impregnado a tua glória, cada centímetro, cada milímetro de cada ambiente de pessoas que estão conectados comigo agora, ou que serão atingidos por essa palavra no outro dia. Que esse lugar seja impregnado da tua glória. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém, amém. Bendito seja o nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. E Jesus está chamando, chama, ó pecador, vem. Manso e suave o Senhor Jesus te chama. No domingo, durante a transmissão do culto, uma pessoa tomou uma decisão de voltar para Jesus. Tomamos nota e certamente esta decisão sábia trará as bênçãos de Deus para a sua vida. Você que deseja tomar essa decisão, ou tomou nessa noite, pode apresentar o teu nome aí na transmissão, nós entraremos em contato contigo. Nós estamos dando atendimento aqui no templo, plantão de atendimento pastoral. Nós estamos, como já está aí na tela para você acompanhar, das 9 às 12, das 14 às 17, temos pastores aqui atendendo os irmãos, como hoje nós tivemos pessoas que se dirigiram ao templo, e você tem liberdade, se desejar, estar aqui na casa do Senhor, orar, receberá orientação. Os dias são difíceis, há pessoas sendo tomadas aí por esse pessimismo que está à volta. De fato são dias difíceis, mas o nosso Deus é poderoso para trazer ao teu coração alento e paz. Nós estamos aqui atendendo, se desejar, pode nos procurar no templo sede da Assembleia de Deus em Curitiba, no horário proposto, o telefone para que você desejando entrar em contato conosco, aí está o telefone para que possamos atender com muito amor. Também informando aos membros aqui da igreja sede da Assembleia de Deus em Curitiba, que o nosso atendimento de tesouraria está funcionando normalmente no período da tarde, às 14 e às 17 horas. Nós estamos aqui atendendo normalmente no templo também. Sábado próximo sempre é considerado na nossa agenda como o dia de ceia do Senhor. E é um momento em que nós trazemos doações para o núcleo de ação social. E certamente durante este período outras necessidades surgirão de famílias. E nós já estamos recebendo também o alimento para
reforçar o nosso núcleo de ação social. Hoje muitas pessoas vieram trazer alimentos aqui no templo. Também é possível para que você que deseja nos apoiar, atender os necessitados, poderão trazer o alimento aqui para o núcleo de ação social. Está acompanhando a transmissão do culto, nos enviou uma mensagem nossos missionários ali em Posadas, Argentina, pastor Marcos, que o senhor conhece muito bem, o pastor Dênios, a irmã Flávia, Radassa, e o pastor Marcos está enviando saudação a vocês, Radassa e Azaf. Grande abraço, estaremos orando pelos missionários, todos os missionários mantidos por esta igreja. E eu convido meus irmãos que cooperaram no culto para estar aqui comigo no púlpito, pastor Marcos, por gentileza, os irmãos do trio Shekinah. Estaremos orando agora, encerrando este culto. Divulgue para familiares, para amigos, as próximas transmissões de culto que a Igreja Assembleia de Deus tem colocado à disposição, principalmente no domingo, em que nós sempre transmitimos aqui do templo, nosso culto, que sempre é uma bênção. E este próximo domingo será em nome de Jesus. Divulgue e receba a palavra de Deus. Eu convido o presbítero Isaac também. Nós vamos levantar as mãos em direção a tantas famílias. O Tiago vai vir aqui também, que ele está revezando com a irmã Cileia, aqui que é o nosso ministério com surdos, mãos ungidas. E eles têm se dedicado de uma maneira muito especial na linguagem brasileira de sinais. Vamos orar nesse momento com mãos estendidas. Pai Celestial, ao finalizar este culto, apresentamos agora, Senhor, Pai, todas as famílias, as ovelhas que te servem aqui, tanto na igreja sede como nas congregações da Assembleia de Deus em Curitiba, mas apresentamos também o teu povo na face da terra, Senhor, todos os irmãos que confessam, Senhor, que têm a mesma confissão de fé que nós temos, que acreditamos no poder da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que oram conosco, rogo ao Senhor para que as bênçãos do Senhor acompanhem o teu povo. Atravessaremos este momento convictos de que o Senhor está conosco sempre e sempre. Nenhum mal atingirá os lares. Não seremos, Senhor, atingidos. Também o pão não vai faltar sobre a mesa do teu povo. Senhor, e a direção que tanto precisamos virá do Senhor, como dia após dia a tua presença é uma realidade para as nossas vidas. Oro para que o Senhor abençoe a tantos quantos acompanham a transmissão, de perto como de localidades distantes. Nós nem conseguimos, Senhor, imaginar onde este culto está alcançando, mas oramos agora para que as bênçãos do Senhor acompanhem os nossos irmãos, aqueles que já receberam da tua parte a renovação através da palavra que foi pregada. Muitos derramaram lágrimas diante de ti. Após o encerramento deste culto, eles já poderão glorificar o teu nome pelas bênçãos recebidas. Eu estou certo que o Senhor curou nesta noite. Eu estou certo de que o Senhor salvou nesta noite. Eu estou certo de que o Senhor fez uma obra grandiosa. Mas ainda oro pelo avivamento do Senhor na igreja, pelo despertar do teu povo, para o reavivamento, Senhor, nos lares. Senhor, se o Senhor permitir, nos reunirmos novamente nos templos. Senhor, quando as famílias entrarem pelas portas do templo, entrarão diferente, com uma postura diferente, Senhor, quebrantados, tocados pelo poder do Senhor. Cultos diferentes, cultos tomados pelo poder do Espírito Santo, cultos com as manifestações dos dons espirituais, cultos com a manifestação da palavra profética, cultos em que vem existir variedade de línguas, cultos com cânticos espirituais, os corais cantando, tomados pelo poder do Espírito, as orquestras dirigindo os cânticos com
congregacionais, músicos cheios do Espírito Santo. Pai eterno, nós acreditamos nisso. Agora guarda o teu povo, sê conosco, Senhor, ainda no restante desta noite, e nós que viemos ao templo nos leve em paz para casa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo reine em cada vida, e onde você estiver conosco, diga agora amém. Deus abençoe, fique com Jesus, amém.